corrupção, na verdade, ela é uma demonstração de degenerescência moral. O corrupto, o sujeito que rouba, não quando ele rouba, é alguém que rouba que não é do teu rebanho. Se for o líder que é ungido de Deus, ele não roubou, isso é mentira. Né? Ou ele não sabia, ou foi um escorregão, ou ele não estava na lei. O Bolsonaro não disse até que ele não sabia que golpe era crime. Ele até falou um negócio desse. Tá? Mas não tem mais a ver com uma percepção, estou te perguntando mesmo, não tem mais a ver com uma percepção de tamanho de corrupção mais do que quem está fazendo? Não, porque a sensação que eu tenho de todos esses anos, com tudo que foi mostrado da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, é que essa corrupção que foi feita, a coisa da rachadinha, esse dinheiro era menor do que a corrupção envolvendo empresas estatais e tal. Isso pode ser para o pessoal menos fanatizado, sabe? Que consegue sair um pouco do tipo de argumentação do tipo que eu estou querendo descrever aqui. Quando eu estou falando da corrupção, que é a corrupção moral. O sujeito que rouba, ele não rouba só, ele é um pervertido, ele é um pedófilo, ele é um adúltero. Isso é só um sintoma, na verdade, de um processo de degeneração moral que decorre do fato de que ele não é cristão, ele não é homem de bem, ele não é uma pessoa religiosa, ele não segue os princípios de Deus, entendeu? E aí, então, isso, na verdade, uma coisa vai levando a outra, e isso aí é tipo uma manifestação óbvia de alguém que não é do seu rebanho, é alguém que pertence ao rebanho da igreja do diabo. No fundo, é isso. Então, vocês reparem que os insultos, quer dizer, a criminalização do diferente nunca vem sozinha. Ela nunca é só a corrupção material. Tanto que é muito fácil na teoria da conspiração, vocês reparem que uma coisa vem sempre junto com a outra. Então, você tem uma conspiração que o sujeito é para destruir a religião, é para destruir a família, é para destruir a propriedade privada, é para roubar, é para fazer suruba, fazer orgias, aí você coloca crianças no meio, aí você tem pornografia infantil, tudo, porque é uma espécie de uma linha que vai levando a outra. Entendeu? Então, é evidente que a esquerda, né? Ou que no fundo é todo mundo que não é bolsonarista, está metido em coisas pecaminosas, entendeu? Então, na verdade, essa corrupção é uma expressão radical, quer dizer, na origem é uma expressão de pecado. Porque o pecador, aquele que está do outro lado, é capaz de cometer todos os crimes, numa escada. E é por isso que você vai descendo esse negócio. E como o PT, de fato, houve muitos escândalos de corrupção durante os governos do PT, fica fácil você ficar lembrando isso o tempo todo, entendeu? Mas também fica fácil você dizer que o outro lado não faz. Porque quem está do lado de Deus não rouba. Então, mas aí é que eu ia chegar e ia perguntar para vocês. A sensação que eu tenho é que o discurso religioso atingiu um patamar muito diferente do que era lá em 2018. Um patamar muito maior, mais elevado, como a gente viu agora no domingo, que boa parte, principalmente com Michele falando, parecia uma pregação messiânica. Você não acha que é porque o pessoal que foi arrebanhado, sem duplo sentido, para ir nessa manifestação, não era justamente a maior parte, os 40% do pessoal que foi levado para lá, era exatamente de evangélicos? E é justamente a convicção deles que os torna facilmente mobilizáveis? Justamente pelo grau de extremismo Eu acho deles. difícil responder isso, porque a gente não sabe quantificar exatamente quem estava lá, que enfim, ligado à igreja, que foi, de fato, porque o Malafaia chamou, e quem é aquele bolsonarista, independentemente da... Eu só falei 40% porque foi o que saiu, acho que a pesquisa do Pablo. No pesquisa do Pablo. Eu não vi, gente, então desculpa, não vi. 40% era gente mais religiosa. Mas ainda assim não passou de 50%, tinha gente católica também. Mas o fato que eu acho que o núcleo duro é isso. O pessoal que é mais radical é o pessoal que é mais reacionário, porque é o mais evangélico, pentecostal, quadrangular. Entendeu? Agora, eu não sei. Isso ali, para mim, é a demonstração do que é o núcleo duro do Bolsonaro. O núcleo duro é aquilo ali, não é Tarcísio, então, não são os oportunistas, não é Ciro Nogueira, não é esse pessoal. O Cris, mas por outro lado eu fiquei pensando, 40% desse, enfim, da religião. Aquele discurso, daquela forma, não acaba afastando e assustando um pouco as pessoas que
são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro, que são antipetistas e, de repente, se deparam, estão ali no meio de um culto evangélico? Eu acho que esse é o grande... Se a gente está falando daqueles... Indo para o livro do Felipe Nunes e do Thomas Trauman, se a gente está falando daqueles 3% que eles identificam como público que fez diferença, é 3% que eles chamam de sociais liberais e 4% que eles chamam de empreendedores. Essa é uma turma que os sociais liberais foram para o Lula, os empreendedores foram para o Bolsonaro. E eles identificam esse núcleo como núcleo que, conforme balança, define o vencedor. Assim foi na eleição de 2022, e eles meio que desenham que, por conta da calcificação, eles usam essa palavra, do processo político, eles acham que esse grupo vai ser o definidor da próxima eleição também. Sim, que vai ser uma eleição tão difícil e apertada como foi essa exatamente, última. Exatamente. Que setores da esquerda parece que já esqueceram. Eu acho... Alguém estava me descrevendo outro dia e eu achei que parecia uma chapa interessante. Tarcísio presidente, Michele vice. Que aí você bota na cabeça alguém que teria um apelo mais fácil a um público não bolsonarista, porém antilulista. Vou usar antilulista em vez de antipetista, que eu acho que é mais preciso aqui, tá? E, ao mesmo tempo, você tem um pé no bolsonarismo ainda através da Michele. E aí, se você organiza bem a campanha, bota o Tarcísio para falar com o grupo X e a Michele para ficar ali entre o agro e as igrejas, pode... Eu acho, com franqueza, e acho que é um erro estratégico do Bolsonaro. Eu duvido que ele ponha a Michele na chapa presidencial, mesmo como vice. Por causa de machismo, porque ele não consegue tolerar a ideia de que, tipo, como assim ele vai morar no Palácio Jaburu, partindo do princípio que ele não vai ser preso? Ele vai morar no Palácio do Jaburu porque a mulher dele é vice-presidente. Ele depender de alguma forma. Assim, eu acho que se ele pudesse, ele colocaria um dos filhos, mas os filhos não têm a força que a Michele tem. Nenhum dos filhos tem a força que a Michele tem. E a Michele é uma pregadora evangélica excepcional. Excepcional. A gente teve essa conversa.